Oi, gente! Olha só que da hora! Vem aprender hoje como fazer o esboço e também como fazer a pintura no estilo mangá. Em arte certa. Meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer uma estrutura de corpo e também a ensinar como é que faz aqui um Vegeta lutando contra o Goku. Ó, gente, eu vou fazer aqui um círculo para simbolizar a cabeça. Aqui, ó, fiz a coluna central, né? A nossa. E aqui, ó, o tronco, simbolizando o tronco. Aqui eu vou fazer o braço. Aqui a gente faz o triângulo para a bacia. Se você fizer essa estrutura, você vai saber mais ou menos o tamanho que vai ficar o desenho e também você vai conseguir encaixar mais facilmente as peças do corpo, ó. Coloquei aqui, ó, aqui é outro braço, que ele tá com a mão tipo cobrindo o rosto, nem cobrindo o rosto, né? Por cima, assim, que ele deu um soco. E aqui eu tô fazendo, seguindo um desenho que foi o inscrito que ganhou o sorteio. Ele pediu esse desenho, aí eu vou fazer e logo mais ele vai receber na casa dele. Aqui eu vou fazer outro círculo, vou fazer o tronco do Goku aqui, ó. Aí você faz desse jeito, que assim você vai ter uma noção de como fazer. A mesma coisa que a gente fez, ó, a bacia, aqui simbolizando a coluna central. Aí eu vou colocar o braço dele aqui pra cima, que eu tô vendo a referência, que foi o próprio Arthur que mandou. Aqui pra cá, ó, o outro braço, a perna. Ó, só que aqui eu percebo que é o seguinte, a perna do Goku, ela tinha que estar aqui. Então, ou eu desço mais o Goku ou eu subo o Vegeta, né? Mas aí eu vou seguir esse mesmo padrão aqui. Eu vou fazer o Goku aqui, depois eu vou ver o que eu vou fazer. E aí a perna dele tá dobrada aqui, ó. A posição dele está correta. Esse daqui tinha que estar um pouquinho mais para cá para ficar certo. Então eu vou fazer, eu só vou apagar ele, vou colocar ele um pouquinho mais para cá, mas seguindo a mesma orientação. Arrumei a estrutura dos dois, né? Fiz novamente. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Aí vocês falam: "Nossa, mas desse jeito?" É desse jeito mesmo que você vai usar, porque aqui você vai ter uma noção do desenho, o tamanho que vai ficar. Por isso que é importante você fazer isso. E você observa que é fácil de fazer. Se você tivesse já seguido sequência, o que acontece? Você ia desenhar e depois você ia ver que ficou muito longe da referência. Assim não. Ó, eu percebi o seguinte, que aqui, ó, a direção do cotovelo tá praticamente em direção à cabeça, entendeu? Ela tá um pouquinho mais embaixo, mas é como se fosse uma linha na diagonal aqui. Agora, gente, eu vou pegar e começar a pôr os detalhes. A gente vai fazer o rosto. Aí a gente começa a observar, ó. Aí você já encaixa o rosto aqui dentro dessa bolinha. Ó. Faça aqui a orelha. Aí você faz mais ou menos, ainda não precisa fazer bem certinho o desenho. Você vai fazendo risquinhos assim, ó, deixa suave para você conseguir apagar. Não faz força no lápis. E aí você vai observando a referência e vai fazendo. Aqui, ó, vou colocar o cabelinho do Goku. Dependendo da situação, a gente vai observar também que às vezes o tronco podia ser um pouco maior. Aí, às vezes, a gente vai ter só uma noção por essa estrutura que a gente fez aqui. Aí, aqui. E aí, você vai observando e fazendo de acordo com o que você está vendo. Aí, o pescoço dele, ele tá olhando para baixo. Praticamente, o pescoço dele emendou com o tronco. Aí, o que a gente vai fazer? Vai encaixar os detalhes. Aqui tem o braço do Goku, aí você vai fazer mais ou menos o formato que é, para você saber se tá certinho. Aí você já vai fazendo mais ou menos o formato, tá vendo? Ó, que eu vou usar mais ou menos a estrutura que eu já criei. Aqui o braço. Ó. E aí você vai fazendo. Aqui o braço dele vai parecer que é menor, por quê? Por causa da perspectiva, né? Então, a gente vai observar isso aí, ó. O braço dele vai dar a impressão que tá menor por causa disso. Aí a gente põe mais ou menos o formato da perna. E depois a gente vai encaixando todos os detalhes.
Assim você consegue construir qualquer desenho, a partir de foto, vendo imagem de pessoas de verdade, ou fazendo mesmo qualquer desenho. Você fazendo uma estrutura mais ou menos, aí você também já consegue fazer ele mais proporcional, entendeu? Que aí você vê mais ou menos o tamanho do corpo e isso vai te ajudando a aprender a observar também. Aí a gente faz o pé dele aqui, ó. O pé dele tá virado pra frente. Esse aqui tá de lado, mas esse aqui tá virado pra frente. E agora a gente começa a fazer aqui mais ou menos a face do Vegeta. O Vegeta tá olhando pra ele. Então o nariz dele tá aqui pra cima. A boca tá aberta. Como se ele estivesse gritando. A sobrancelha a gente faz mais ou menos. Tá vendo que é mais ou menos, né? Por enquanto é mais ou menos. Depois a gente consegue deixar mais certinho. E a gente vai dar mais... Porque se a gente começar a fazer muitos detalhes, o que acontece? Se a proporção estiver errada, você ainda consegue mudar e você não perde tanto tempo. Por isso que é importante fazer só o mais ou menos, depois ir se atentando aos detalhes. Aqui, ó, o braço dele tá aqui por cima. Então, o braço dele tá aqui por cima. Esse daqui é o prêmio que o Arthur escolheu, né? Ele vai receber na casa dele. E o prêmio aqui do Artcerta do sorteio. Olha aí, gente. O prêmio para ele foi ele escolher o que ele queria. Ele podia escolher ou um azulejo, ou um desenho, ou Miraculous, ou até mesmo uma camiseta. E com o desenho que ele escolhesse. Ele escolheu esse desenho. Então, eu tô fazendo desenho para ele. Aí aqui numa folha canson, depois eu vou fazer. Aqui, ó, eu percebo que essa parte aqui tá encostando aqui na perna dele. Vou terminar pra gente ver como é que fica. Terminar aqui as pernas dele pra ver. Tinha que estar um pouquinho mais pra cima, que eu observei ali na referência. Aqui é a coxa, né? A parte da coxa. Descer aqui pra fazer a panturrilha. Tem uma bota. E aí já tem o pé. O pé dele tá meio inclinado pra frente, um pouquinho pra frente, ó. E aqui, o outro, ó, ele ficou um pouco mais pra baixo mesmo, porque aqui, a panturrilha dele tinha que estar aqui, ó. E aqui ela vai ficar um pouco mais pra baixo. O desenho já vai ficar um pouquinho diferente, mas eu vou deixar. Porque também é uma referência, né? E a gente não é máquina, né? E também que vai fazer perfeitamente igual só se fosse uma máquina. Ou se eu fosse ficar fazendo também um desenho tipo quadriculado, que a gente vai e coloca. Eu não gosto muito de trabalhar com quadriculado, sou mais fazer uma referência parecida com essa, que eu acho que assim você estimula mais a sua visão, porque ficar copiando nos quadradinhos a imagem. Aqui eu vou aumentar um pouco o tronco dele. Ó, a gente já tem a estrutura dos dois corpos, ó, tá vendo? Agora a gente se atém aos detalhes. Agora a gente vai encaixar os detalhes aqui. Vou fazer o rostinho do Goku. E aí a gente vai tentar fazer bem parecido. Aí como ele tá de lado, mas ele vai ficar de lado. Ó, gente, eu passei a caneta no desenho todinho, depois que eu fiz ele, com carinho, amor e dedicação. E agora, eu passei a caneta permanente, aquela preta de ponta fina. E aí eu apaguei todinho o lápis e agora eu tô passando lápis de cor. Falei que ia fazer pintada guache, mas pensei melhor, eu acho que vai ser legal, o Arthur vai gostar de ver no lápis de cor, né? Então eu vou fazer aqui no lápis de cor. Passei o lápis de cor mais escuro, um laranja mais escuro para fazer a marcação da sombra, de acordo com a minha referência. Agora eu tô com um tom de laranja mais claro e tô fazendo uma camada. Eu vou fazer isso, é um desenho dentro do desenho, entendeu? A sombra e a luz do mangá, você observa a referência que você está seguindo e você vai fazer tipo como se fosse um outro desenho dentro de outro desenho. Você vê que a gente fez mais ou menos um desenho meio geométrico com o tom de laranja mais escuro, passou o tom de laranja mais claro por cima de tudo e agora eu estou passando o amarelo mais escuro que tem no conjunto de lápis de cor de 24 cores. Eu vou passar por cima de tudo. Aí eu passo
E assim eu vou fazendo toda essa parte laranja e todas as partes que compõem esse desenho. Uma coisa que é bem assim, é fazer camadas, gente. O negócio para você chegar na cor que você deseja é bom fazer camadas, entendeu? Eu passei o amarelo, passei o laranja novamente e agora eu tô no tom mais escuro de novo. Também deixar marcado aonde começa, onde termina. Igual eu falei, um desenho dentro de outro desenho. Então você vai desenhar a sombra dentro e vai pintar com um tom mais escuro. Isso funciona no desenho todinho. Estilo mangá, você observa sua referência. Se você não tiver com referência, você deduz mais ou menos, fazendo uma coisa meio geométrica dentro da sua referência. Aqui eu tô passando um tom de marrom, porque eu observei aqui, ó, que vai marrom, entendeu? É mais escuro. Então eu tô passando marrom mais escuro. Agora eu vou passar um pouquinho de amarelo e o laranja para dar todo o acabamento. E a gente vai fazer isso no desenho todinho. Desse mesmo jeito, dividir a luz e a sombra, fazer 2 tons, ou dependendo do lugar, 3 tons, e a gente vai fazer isso no desenho inteiro. Aí você observa que aqui na pele eu vou fazer um tom de marrom mais claro, e depois eu vou passar esse tom de beijinho, que parece um rosinha, né? E aí eu também uso, você vai nos seus lápis de cor, usa a cor que mais se aproxima da sua referência, né? Dá uma olhada no seu conjunto e veja qual cor que mais combina, mais lembra a cor que você vai precisar usar. Aqui na pele, a gente observa, eu observo na imagem que eu estou tirando, que vai ter um tom mais escuro e também aonde vai ser mais claro. Então eu vou deixar vazio, sem passar a cor. Então vai ter a luz e a sombra presentes nessa parte. Uma coisa também que é legal na pele é passar o lápis de cor branca em cima de tudo. Aqui, gente, no azul, eu passei o preto bem suavemente, fiz uma camada de preto. Vou passar agora um tom de azul cobalto por cima. Você vê que ali a gente faz a divisão usando o tom mais escuro. E depois eu vou passar o azul mais claro por cima de tudo. Depois que eu passar esse azul mais claro por cima de tudo, eu vou voltar ainda no preto e vou passar novamente, porque a gente vai fazer que ele fique com um tom de azul mais escuro e tem que ficar ali marcado, ó. Vou passar até um pouquinho mais de preto para marcar mais também essa parte que eu passei o preto, e agora eu tô passando o azul cobalto aqui para preencher e deixá-lo na cor semelhante à do desenho. Agora aqui no cabelo, ó, eu tô passando um tom de cinza, aonde eu vejo que há luz no cabelo dele. Então, eu vou passar o tom de cinza, depois eu vou preencher com preto, a parte preta, e depois a gente vai passar por cima desse cinza. Aí você vai observar que o preto vai dar uma apagada no cinza, então eu passo novamente um pouquinho de branco, eu uso lápis de cor branca para dar mais ênfase, mais luz à parte do cabelo. O cabelo do Vegeta eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui essa parte, observo que na referência é branca, então eu vou deixar na cor do papel e aí vou fazer a sombra. Depois que eu fizer isso, eu vou passar o branco, porque assim essa cor cinza vai ficar mais homogênea. Então eu vou passar o branco nessa parte aqui, ó. E aí você passa e vai fazer isso nas partes que você observa na referência que são brancas, né? E aqui eu tô passando um pouquinho mais do cinza para reforçar e deixar ele mais homogêneo, né? Então aqui também, ó, é cinza, então eu acrescento o cinza. E assim você vai preenchendo o seu desenho. Nessa parte aqui do abdômen eu passei um tom de verde mais claro, depois eu passei o marrom para marcar onde é a sombra, e agora eu tô passando esse lápis de cor por cima de tudo, que é um tom de ocre. O resto da roupa do Vegeta é semelhante ao cabelo, então eu vou fazer e aí depois eu mostro o resultado para vocês de como ficou a calça, né, e um pouco da blusa dele. E aí você observa que aqui eu tô passando o ocre por cima de tudo. Ainda vou passar um pouco de marrom para marcar mais aonde é a sombra.
Olha aí o resultado, olha que coisa mais legal, olha como ficou bacana. Hein, Arthur? Espero que você tenha gostado. Depois eu vou tirar ele aqui desse caderno. Esse caderno aqui é com folhas de canson. Vou recortar, deixar bem bonitinho. Talvez colocar no porta-foto. Depois eu vou colocar aqui na comunidade para vocês verem como é que ficou. Depois no porta-foto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.